Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Olá, bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Duarte e comigo está o Sérgio. E hoje vamos fazer um programa sobre o quê? Sobre os nossos videojogos, as nossas primeiras memórias dos jogos de computador. Ok. Não era isso? Era. Foste tu que marcaste esse eu fui tema marcar agora. o tema. Eu fui marcar, mas eu tenho que falar, sério? Sério? Sobre os videojogos? Sim. Nós no último episódio, nós estávamos, o que é que vamos falar sobre? E foi assim tirado para o ar os videojogos, porque nós tivemos em alturas diferentes ligados a videojogos, depois tivemos uma altura em simultâneo, na fase Mega Drive, na fase consolas, mas temos uma longa história à volta dos videojogos. Eu queria começar logo mesmo muito cedinho. Muito cedinho? O que é que se constitui como as primeiras ideias de que havia jogos de computador para ti? Antes mesmo de teres tido computador e tudo. Eu tive um computador muito tardinhamente, ou seja, eu lembro-me, estava em 95, 96, e a maior parte dos meus colegas já do secundário, já havia alguns que já tinham um computador e tinham os primeiros jogos de CD. Isso é que foi a grande revolução, os jogos em CD e isso tudo, e era com o jogo dos fecheiros secretos. Eu lembro, fiquei louco, essa primeira experiência. Eu lembro quando foi o primeiro computador de 1 GB, e eu disse, lembro perfeitamente, 1 GB de disco, eu disse, isto dá para a vida inteira. Isso dá para uma vida inteira. E na verdade 1 GB hoje em dia não é nada. Hoje em dia... mas muito antes disso tu já tinhas passado mas é isso, muitos episódios. A nível de jogos e nível de computadores, a minha experiência remonta um bocadinho só a ver aquilo que os meus primos tinham. O meu primo tinha um Spectrum, e lembro-me de tentar, a primeira tentativa de herdar o Spectrum foi uma tentativa falhada, porque eu lembro de preparar tudo e carregar e o jogo não abrir, e eu ter ficado danado com aquilo. E acho que mais os meus pais só tínhamos uma televisão em casa e aquilo estava ali e eu, o jogo vai começar, meus pais, mais um bocado, e aquilo não começou e perdemos tipo meia hora de televisão, e então foi tipo a primeira e última vez que tentámos jogar Spectrum. Depois mais tarde é que voltei a pegar num Spectrum, mas já sabia. Sabes que para mim não é que seja fácil reconstruir obviamente as primeiras memórias de que havia jogos de computador, porque há um misto de os anúncios que tu tinhas, por exemplo, nas revistinhas da Abril, que de vez em quando tinham anúncios ao Atari ou ao Amstrad ou ao Commodore 64. Há uma coisa que para mim tem memórias muito sólidas de estar a assistir a jogos, que é, por exemplo, o programa do Raul Durão na RTP, o Ponto por Ponto, onde como é que é? O Paulo Dimas, exato, todas as quintas-feiras ia apresentar um ou dois jogos, fosse do Spectrum, fosse do Commodore 64, a partir de certa altura também do Amiga. Eu sei que a rubrica dele é uma rubrica que começa em 87 ou 88 e segue por aí. Também tenho ideia de namorar um bocadinho aquelas páginas da Capital, o jornal da Capital, que às sextas-feiras tinha não era truques, era Pocs e Dicas, onde haviam pequeninas truques e códigos para teres mais... Eram os cheat codes e trajetos que tinhas que cumprir para acabar os jogos. Mas era tudo observado como espectador, não é? Inclusive, uma coisa que eu tenho a certeza que tu te lembras também, que era as pastilhas elásticas, o V2. Sim, isso eu recordo bem. Porque todos nós, acho eu, passámos no recreio pela moda das chicles do V2, que eram, aquilo vinha em espanhol e tudo, porque eu lembro-me que aquilo eram horríveis, as pastilhas, aquilo era super farolento. Sim, eu acho que aquilo não era a melhor. Era tipo, eu lembro de ter comido uma vez uma roxa e aquilo era super farolento e eu odiei aquilo. Eu fui à internet buscar os scans da caderneta, o V2, ordenador
personal, porque nós podíamos, se completássemos os autocolantes, não é? Cada pastilha era embrulhada com um autocolante de um jogo do Spectrum ou do Amstrad, desses jogos desse tempo. E tínhamos jogos como o Target Renegade, Esse foi um grande jogo. o Gauntlet, o Whizball, Street Fighter, o primeiro Street Fighter, o Samurai Warrior, que eu já te conto uma história, que era o jogo das aventuras do Usagi Yojimbo. Exato. Aquele personagem da banda desenhada, irmão das Tartarugas Ninja. Exatamente. O Stan Sakai era um dos putos do boom dos cómics a preto e branco nos Estados Unidos. O Renegade número 1, cá está. E havia uma coisa, é que estes cromos tinham três cromos, 3 autocolantes que eram quase impossíveis de obter. E que eram os únicos que te permitiam ganhar os prémios. Tu só ganharias o computador, que tu poderias escolher, acho eu, se querias um Amstrad, um Commodore, um Philips, um Sony, um Canon ou um Spectrum. Mas só ganhava o computador quem completasse os 3. E então, os jogos que tradicionalmente se diziam aqui na nossa zona, que eram os impossíveis de arranjar, era o Mega Chess, que era um jogo de xadrez, o Buggy Boy, que era um jogo de corridas com buggies, e o Outrun. Estás a gostar? Eu tive esses autocolantes, mas já tive o do xadrez. Tenho a sensação que tive esse era o terrível, acho que era o mais difícil. Mas sabes o que é que eu me lembro de ter lido num blog na internet? Quando eu ainda tinha o meu blog, o The Wreck of the Beautiful, e tinha feito um pequeno post sobre o tema, eu descobri noutro blog um comentário de um leitor do norte do país que dizia que os cromos que eram difíceis aqui não eram os mesmos que eram difíceis lá. Em Espanha, exato. Não, a norte do país. A norte do país, e que aqui, por exemplo, nas regiões a sul, os 3 difíceis eram o Mega Chess, o Buggy Boy e o Outrun, mas que no norte era a Abadia do Crime, ou seja, o nome da Rosa, o Magnetron e o Vírus. Esses é que eram os 3 autocolantes difíceis e que o distribuidor fazia de propósito essa jogada, ou seja, escasseava uns ao sul do país e outros a norte do país para tornar difícil completar. E provavelmente isso também aconteceu em Espanha, essa regra para dificultar. Pode ser. Agora, eu não sei se isto é verdade ou não, mas lembro-me de haver uma pessoa na internet como tenho que comentava em Aveiro, provavelmente eu tenho que me mandar essas pastilhas em Aveiro e recebi do xadrez. Agora, eu quando comprei estes autocolantes e as pastilhas, eu ainda não tinha nenhum computador em casa. Mas lembro-me que nos anos seguintes, e já quando nós éramos amigos, havia sempre uma espécie de vontade de ir descobrir os jogos que tinham sido para mim apresentados pela primeira vez no Sabes que é engraçado, tu falas disso e falaste há um bocado da Capital. Eu lembro de ter chegado meu pai por causa de depois de ir à tua casa, jogar no computador do teu pai e começámos a jogar e começar a ter algum interesse no computador, ter começado a chegar ao meu pai para comprar a Capital só por causa da parte dos jogos, e até cheguei mais tarde a fazer uma viagem para Aveiro, onde tinha família, e comprei a minha primeira revista de jogos na estação de comboios, exatamente por causa dessa mania de tentar a par dos jogos, apesar de não ter nada na altura, não é? Por isso eu na verdade o meu salto maior foi mesmo o que eu tinha era, joguei um bocadinho na Spectrum, muito pouco na Spectrum, porque tinha todo aquele processo todo de preparação. Usava mais o gravador para isso, para a gente falar mais para gravar e ouvir música, não é? E depois trazia para uma coisa que era fácil de jogos, que era aqueles jogos, não se pode chamar jogos de computador, não é? Mas aqueles joguinhos que se compravam isolados, que tinhas desde... chamado handheld, não exatamente, que tinhas o jogo dos carros, tinhas o jogo da nave espacial, aquele que eu gostava mais, que era aquele azul. Que toda a gente adorava. E toda a gente teve. Houve algumas pessoas que tiveram o Donkey Kong nessas maquinazinhas da Nintendo, sim. Eu nunca tive. Queria um de bola. Se me perguntas se eu gostava de jogar bola, não gostava, mas era que tu eras um guarda-redes e ias vendendo as bolas. E tive, era mais a minha ligação com os jogos. Depois foi muito rapidamente as consolas, porque quando nós nos conhecemos aos 10 anos, eu tinha um do Double Dragon, desse handheld da Taito. Pois era, eu lembro-me. Porque havia aquele fascínio com o Double Dragon. Double Dragon era um grande jogo.
que é também daquelas tentativas de recuperar uma vida que não se teve, porque eu, quando passava férias em Cabanas de Tavira, no pequenino centro comercial da Terra, havia na parede do café, lá do centro comercial, uma arcade com o Double Dragon. Pá, eu podia jogar aquilo muito pouco, porque os putos da Terra dominavam. E às vezes se tu pusesses lá uma máquina, havia sempre uma fiaqui lá, espera aí que eu ensino-te a fazer isso, e tirava-te completamente a hipótese de jogar. E então eu fiquei sempre com aquela magia de assistir aos putos a jogarem o Double Dragon e de querer, quando eu tiver computador, eu quero jogar o Double Dragon. Tu foste, é um bocado tipo Twitch, não é? Estás a ver alguém, mas é em tempo real, e estás a ver, na verdade também é em tempo real, mas estás a ver ao vivo a malta a jogar. Era a primeira fase de ver o malta a jogar os jogos, não é? Tipo Twitch. Mas eu não tive que esperar assim muito tempo para ter um computador. Eu tinha 8 ou 9 anos quando o meu pai me comprou um ZX Spectrum. Mas não o ZX Spectrum 16 capas, o tradicional que saiu em 1982. O que eu conheci, o que tinha aquela entrada de disquetes de lado. Tinha 128k de memória RAM e era o modelo mais 3. Tinha havido um 128k mais 2 que tinha um deck de cassetes acoplado ao teclado, mas o meu tinha um deck de disquetes de 3 polegadas. Sim. Que eram umas disquetes que eu acho que só o Spectrum provavelmente é que deve ter tido. E que eram um bocadinho mais espessas que as disquetes de 3,5 que nós usámos no PC. E na Triudos do Centro Comercial das Amoreiras, os tipos da loja faziam imensa pirataria de jogos. Eles copiavam clássicos do Spectrum para essas disquetes de 3 polegadas. E depois aquilo tinha só uma capa genérica a dizer Triudos e depois a preto o nome dos 3 ou 4 jogos. Eu lembro de ver essas cassetes e espalhados ou em tua casa. Sim, eu tinha uma série de disquetes com jogos do Spectrum pirateados na Triudos das Amoreiras. É uma coisa super estranha, que é uma loja oficial a piratear jogos. Exato. Eu lembro-me de ver nos meus passeios ao Centro Comercial Alvalade, também na loja da Triudos, fascinar-me com os disquetes que eles tinham nas montras, as capas de jogos que normalmente tinham uma arte pintada tipo fantasia, que depois não tinha nada a ver com o jogo. Tu estavas esta figura super musculada e depois era um sprite muito sprite. Este é o gajo musculado, não é? Às vezes pessoas que eram viking porque só tinha aqueles chifrinhos do é o viking, vou jogar com o viking. É verdade. Agora, eu comecei por jogar alguns jogos nessas disquetes do Spectrum, mas na realidade eu não me fascinei muito com muitos dos clássicos do Spectrum. Eu sei que a geração do Spectrum adorava o Manic Miner e o Chucky Egg, mas eu não... E o Grand Prix também. Grand Prix. Eu não me fascinei muito lembro-me de não ter assim muito fascínio com esses jogos. Eu queria sempre jogos que tivessem um lado um bocadinho mais... cinematic. Eu lembro-me de adorar um jogo que era o Saboteur. Eu lembro-me de falar tanto desse jogo. Eu lembro. O Saboteur é um jogo de 85 e eras um ninja que tinha que entrar secretamente num prédio, roubar umas disquetes e depois sair pelo topo do edifício com um helicóptero que te ia buscar, e tu tinhas que ir combatendo com os cães e com os guardas que estavam a proteger o edifício. Andavas num metro subterrâneo, e eu adorava esse jogo, e já tinha aquela onda de stealth. Já não era o típico jogo de pontuação Exato. E esse era um dos clássicos do Spectrum que eu adorei jogar. Mas eu lembro-me que quando passeava com a minha avó na Rua de Pedroços, entre o Restelo e Algés, havia uma lojinha de jogos de computador, de produtos informáticos, que tinha muitas cassetes de Spectrum. E obviamente que eu ia pelas imagens, não é? Eu sabia muito pouco do conteúdo ou do que jogos é que eram bons ou maus para o Spectrum. Tudo o que me encantavam eram as ilustrações das capas. Eu devo ter chateado várias vezes a minha avó para me comprar cassetes com jogos. Eu lembro-me do Bruce Lee, que é um jogo, esse sim, muito tradicional de sprite, em que tu vais apanhando pecinhas dos cantos daqueles telhados em bico de arquitetura chinesa, enquanto foges de um tipo enorme, uma espécie de sumo wrestler. Quase parecia um ursinho, na realidade. Lembro-me do Renegade e do primeiro Street Fighter, que também eu comprei por causa da capa do jogo. Aquela imagem de um tipo com um colete de cabedal, Street Fighter, com as correntes e os espinhos e aqueles gangues de Nova York. O Action Force
2. Sim. Nunca sim. joguei eu o lembro, 1. eu lembro desse jogo, ver muitas vezes atributos. No fundo era o jogo do G.I. Joe. G.I. Joe, Tu exatamente. jogavas com o Quick Kick, Sim, aquela espécie de Bruce Lee do universo do G.I. Joe. Exatamente. E de Star Wars, que estupidez, sim, no universo de G.I. Joe, exato. E eu comprei, obviamente, porque era um jogo de G.I. Joe, era um jogo Action Force. O que mais? O Dragon Ninja, que era os Bad Dudes, que na América era conhecido como os Bad Dudes versus Dragon Ninja, mas que para mim era só o Dragon Ninja. Comprei um jogo lá que era o The Monsters, baseado naquela série de televisão. E era giro o jogo? Sabes que, pá, nunca joguei. Ok. É que era daqueles jogos em que era impossível encontrar o ponto da cassete na cabeça de leitura para a porcaria do jogo entrar. Fogo. Claro que isto acontecia imensas vezes, mas tenho mesmo a memória de sofrer com o jogo. Eu a querer jogar os The Monsters, e por mais que eu afinasse a cabeça do gravador, eu nunca consegui carregar a porcaria dos The Monsters. Tive jogos depois que eu já comprei no teu tempo, já quando nós já nos conhecíamos em 89. Comprei os 3 jogos da Ocean do Batman, por causa da Batmania. Claro. O Batman de 1986, o The Caped Crusader de 88 e o Batman the Movie, claro, de 89. E tu ainda deves lembrar, se calhar, das cassetes no meu quarto. Sim, eu lembro da cassete do Movie do quarto, exato. Agora, desses jogos que vinham nas disquetes, por exemplo, que se compravam na Triudos, lembro muito bem do La Abadia del Crimen, que era o nome da Rosa, baseado no filme e no livro de Humberto Eco. A primeira vez que eu ouvi a expressão da Hobbit, eu tinha o jogo da Hobbit, que era um jogo daquelas text adventures em que tu escrevias vai para sul, vai para norte, apanha o objeto tal. Era uma text-based adventure, um jogo de 1982. E pronto, mas verdade seja dita, o Spectre às vezes representava mais dor de cabeça do que propriamente prazer, porque o tempo... Mas com o Infinity Capa era muito mais simples, não era? Era com as disquetes era totalmente, era. Pois, porque eu lembro-me que eu tentei ter o Spectrum um bocadinho antes de te conhecer, e foi quando eu desisti. E depois há um famoso dia que vou ter a tua casa, e tu mostras-me então o Spectrum do 128K e mostras-me os jogos todos, o Target Renegade, o Saboteur, por diante, coisas assim do género. E eu lembro de ter ficado fascinado com isso tudo, e cheguei a casa a tentar pôr outra vez aquilo a bombar e esquece. Não, nada de... com muita dificuldade, era aquela coisa de afinar, de estar ali no sítio certo, e lembro de jogar muito pouco. Acabava mais a ir para a tua casa e jogar. O que foi pouco, porque às vezes nós falamos daquela questão de tempo. Sim, mas nos 2 anos se calhar jogámos 3 vezes. Jogámos 3 vezes, mas foi umas marcas tão grandes nos jogos do Spectrum. Eu associo imenso o Target Renegade, o segundo jogo da série, a ti, porque eu acho que o joguei mais vezes contigo. Sim. E estamos a falar de 2 ou 3 vezes. Mas é uma das memórias que eu tenho das primeiras idas. Eu lembro da tua paciência, eu lembro muito da tua paciência de... estamos a falar que eu devia ter... hoje em dia, dizer que eu aos 9 anos não tinha uma destreza nos jogos é tipo, estou a gozar. Hoje em dia tens miúdos que jogam jogos com 6 anos com a destreza, mas eu não tinha muita destreza, era a primeira vez que estava a jogar o jogo, isso tudo. Eu lembro-me a tua paciência de, não há problema nenhum, tinha que saltar por cima de uns cães e depois tinha que dar uns pontapés nos tipos. E lembro-me tu, não há problema nenhum, tens que saber quando é que saltar, vês o cão, quando o cão passa aqui é o tempo suficiente para tu saltares, o cão passa por baixo, tu depois dás um salto, dás um pontapé. E eu lembro de entrar nessa cena do ritmo. Nós tínhamos que usar as 2 mãos para jogar. Exatamente. Era o Q e o P e o A. Eu sei, usávamos a mão direita controlava a frente e atrás e a mão esquerda o cima e baixo. E depois usávamos o polegar, o spacebar. Mas era difícil, para mim era muito complicado. E eu lembro-me da paciência que tu tinhas a explicar todo esse processo de jogo. E depois nós... Depois, quer dizer, nós nessa altura começamos a entrar no PC, aos poucos. Sabes que eu antes de entrar no PC, eu como disse, eu tive um PC muito tarde. O único PC que eu tinha era o famoso PC do meu primo. Morava no primeiro andar, eu morava no quinto andar e descia. E na altura o meu primo, como ele dava-me explicações de matemática, de vez em quando precisava de uma coisa, a minha mãe ia chegar lá, olha, João, está aqui o Cadelhas, precisa de umas explicações
matemática, e ele dava-me explicações lá em casa. E muitas vezes, como meio da troca, era ok, faz os exercícios, quando acabar os exercícios podes jogar um bocado. E na altura já éramos colegas, já havia aquela história toda de alguns jogos de computador, e aí já começava a jogar nesse computador, que é um Amstrad. Nunca me esqueci dessa marca Amstrad, porque eu mais tarde herdei esse computador, um CGA, com um ecrã. Mas que já representava um salto de grau. Um grande salto, sim. Eu até sim, pensei sim. que era mais que um CGA, que era tipo mas nós chegámos a jogar num computador do teu primo. Não, já com um VGA, VGA. Mas o que tu herdaste era o CGA. Era o CGA, o que eu herdei era o CGA, Okay. mas nós jogámos no VGA. Sabes, exatamente. o primeiro PC que eu tive em minha casa foi comprado para aí em 89, quando nós nos conhecemos, quando nos mudámos para o Porto Cego. E o meu pai comprou um Schneider, um EuroPC. Schneider, outra grande marca, Schneider Amstrad. O Schneider era um computador que foi lançado em 1988 de uma empresa alemã e que era uma entrada até de preço baixo, preço bastante económico. Uma pergunta, tens certeza que a Schneider era alemã? Não era tipo espanhola ou tipo, não sei, do Cairo, do Egito, não? Não. O nome Schneider. Schneider! Não é? Não sei. Yeah. É daqueles nomes que é tipo Schneider é alemão, mas Amstrad, eu não faço a mínima ideia do que os Amstrad eram feitos. Amstrad, não sei, podem ser feitos ali na Madeira. É da Amtrak, é da companhia de transportes. Exatamente. Mas estamos a falar do Schneider, sim. Mas esse Schneider era um computador que teve alguma. Não foi um computador nada amado por ninguém, acho eu, mas que era um low price entry para o mundo dos PCs. Sim. Aquilo vinha com um monitor monocromático, um Hércules. Pois era! Amarelo. O teu era amarelo e o meu era laranja. Progressão. E nesse EuroPC da Schneider eu joguei os jogos que nós apanhámos ali naquele primeiro ano de colegas, que foi o Prince of Persia e o Test Drive 2. Tentei jogar isso uma data de vezes. Muitas vezes aquilo dava erros de carregamento também, ou a memória do computador não aguentava certos jogos. Mas nós íamos muito à casa do teu primo e aí é que era um salto passado do meu Hércules amarelo e preto para o VGA do teu primo. Era muito grande. E eu tenho as melhores memórias de nós com o Tiago a jogarmos o Lakers vs Celtics. Grande jogo. E o que tu me fizeste viajar. Sim. A luta que nós tínhamos, quem que ficava com os Lakers e quem que ficava com os Celtics. E a nossa teoria acerca da leveza que tu tinhas de pôr no Enter para disparar o ponto, 3 pontos. Sabes o que é o mais parvo nisto tudo? Estamos a falar de teclados mecânicos. Não há aquela cena da pressão. Mas lá que tu, caraças, acertar. Eu lembro-me de estar a jogar tipo, calma lá. Que havia a teoria, não podes carregar muito, tem de ser um toque leve. Tens que quase respira 2 segundos. E 3 pontos. Exatamente. Eu lembro-me uma vez na hora do almoço, dava-me a passar, que era tu chegavas e dizias, olha lá, e 3 pontos, eu, o quê? E tu, esse jogo dava imenso gozo. Porque o boneco saltava e depois ficava um bocadinho parado no ar e largava a bola. E a bola, Jesus! E aquilo tinha boas representações. Eu via-se bem que era o Karim Abdul-Jabbar. Exatamente. Como é que era o Larry Bird, isso mesmo. E aquilo é um jogo lançado em 89, portanto é mesmo do ano em que nós vamos os dois para o Externato de Alvalade. É verdade, eu adorei esse jogo. Depois lembro-me, entre o meu Hércules e o computador do teu primo, ou às vezes quando dava para ir para o escritório da mãe do Tiago, mesmo em frente à nossa escola. E a mãe do Tiago, eu lembro uma vez chegou à escola e disse, agora a minha mãe tem um novo ecrã. O quê? Um super VGA. Viste? Até dissemos ao mesmo tempo, super VGA. E enorme. E eu lembro de pensar, super VGA, deve ter mais cores. Mas era praticamente a mesma coisa, só que era maior o ecrã. Sim. Tinha mais ângulo, não era? Tinha mais sim, eu acho polegadas. Que devia ter alguma gama de cor um bocadinho maior que o VGA. Eu acho que era mais polegadas a nível de diâmetro. Eu lembro-me que o ecrã era muito quadrangular comparado com o que nós estamos habituados hoje de widescreen. E lembro-me nós irmos para lá tentar jogar o California Games e obviamente o Prince of Persia foi o melhor jogo que nós jogámos e foi o jogo de 89 para nós, eu acho que é o melhor jogo. Para tu veres, o jogo foi tão marcante para mim que eu ainda hoje lembro-me de algumas regras. Pop Train era aquilo que tu tinhas que colocar para teres os cheat modes e depois nunca podias pôr vidas infinitas, porque se pusesses vidas infinitas, se caísses num buraco
não morrias e ficavas preso. Tinhas que reiniciar o jogo sempre. Então o truque era por 99 vidas. 99 vidas dava para jogar o jogo até ao final. E lembro-me Bem lembrado. do Pop Train e dava para esticar ali o jogo ao máximo. Eu lembro do Tiago falar uma vez que nunca tinha usado Pop Train. Eu fiz o jogo do início até ao final sem uma vez pôr o Pop Train. E nós, ok, tudo bem. Pá, eu só tomei 2 notas aqui por causa do Prince of Persia, que é de 89, mas a empresa, a Brotherbund Software da Califórnia, é uma daquelas empresas fundamentais para os jogos que nós a seguir vamos falar, que eram os jogos que usavam já rotoscopia. Sim, porque o Prince of Persia já começou a ter rotoscopia, exatamente. Tinha movimentos extremamente naturais. Porque ele tinha sido fotografado. Sim, os desenhos eram feitos sobre fotografias de pessoas a subirem o muro ou a correrem. Exatamente. E daí que os movimentos do Prince of Persia eram super naturais. Exato. E isso começou com um jogo que a Brotherbund lançou em 1984, que era o Karateka. O Karateka, recomendo que tu passes os olhos pelo Karateka, já parece um bocadinho o Prince of Persia. Okay. Aquela rapariga que está presa à espera do desfecho do torneio do Karateka, e muitos dos golpes já tinham sido fotografados e desenhados depois por cima para ser aquele movimento fluido. Mas essa empresa faz alguns jogos que nós até vamos jogar algumas vezes: o Wings of Fury em 1987, Sim. o Prince of Persia em 89 e Where in the World is Carmen Sandiego. Ok, eu lembro, eu nunca joguei esse jogo, que é o mais engraçado, nunca joguei esse jogo, mas era um daqueles jogos que eu via sempre a publicidade ao jogo ou na Capital ou nas revistas de jogos, porque depois houve imensas aliterações de Where in the World is Carmen Sandiego. E pronto, isto era só o preâmbulo, não é? Porque é que eu quero chegar à rotoscopia? Porque nós agora temos uma maravilha que é o Another World. É tão engraçado. O Another World tem para mim uma relação super interessante, que é, eu nunca, na altura que jogávamos, eu nunca acabei o jogo. Nunca. E só foi preciso quase 20 anos depois de eu começar a arranjar um emulador para pôr, acho que até foi no tablet, Sim. para jogar o Another World, é que conseguia concluir o jogo. E quando consegui concluir o jogo percebi, calma, este jogo só tinha tipo 2 horas de jogo, ou 1h30 de jogo. Não era muito mais do que tu fugires do planeta. E eu fiquei tipo, mas como é que eu não me apercebi disto? Eu demorei muito tempo quando era miúdo. Foi um dos poucos jogos que admito que desisti de jogar. Eu cheguei a ter o jogo nas suas várias versões, ou seja, tive no PC em CGA, não é? E depois tive mais tarde na Mega Drive, e mesmo na Mega Drive nunca tinha conseguido concluir. E hoje em dia olho para trás e fico tipo, que desperdício de dinheiro na Mega Drive, gasto quase 50 euros num jogo e não o teres concluído. Para nunca concluir, para perceber que o jogo demorava tipo uma hora e poucos. Para nós os dois, o Another World é um jogo que nós nunca jogámos quando fomos colegas de escola, acho eu. Não. Quando... Nós conhecemos o Another World, eu acho que nós conhecemos o Another World como colegas de escola, apenas pelo o intro do jogo. Mas nunca tínhamos admitido ou jogar ou tentado jogar, porque era um jogo muito complicado. Ou se calhar até pelas páginas de publicidade nas revistas de jogos, não é? Naquela Super Juegos e aquelas revistas espanholas que às vezes tínhamos. Exatamente. Mas quando tu sais do Estornado de Alvalade em 91, não é? 91. Nesse transição de ano escolar, ou no Natal logo a seguir, tipo no Natal do nosso 7º ano, quando já não éramos colegas, o meu pai oferece-me um Commodore Amiga 500. Temos de pensar, será que o Commodore Amiga 500 foi a relação de nós mantermos a nossa amizade? Ajudou muito, mas... convidas-me, não nesse Natal. Eu teria sido convidado para vires à minha casa sem o Commodore Amiga, não é mesmo? Sim, mas eu lembro de, nessa Páscoa, na Páscoa não, mentira, no Carnaval, tu ligas-me a dizer, não queres ir cá à casa, eu tenho um Amiga, vamos jogar. E eu vou à tua casa, e é aí que nós começamos a jogar no Amiga. E que todos os dias a gente se encontrava para eu jogar no Amiga. Eu cheguei a estar um Carnaval e uma Páscoa em que todos os dias eu ia ter contigo a casa. Havia um outro dia que eu não ia, mas quase praticamente todos os dias eu ia ter contigo a casa para jogarmos. O Commodore Amiga eu considero que é o meu segundo computador que me foi dado, porque obviamente o Spectrum foi comprado para mim. O Schneider não, o Schneider era para o meu pai usar. Exato. Sendo que nenhum de nós usava o Schneider para quase nada. Ninguém se ia dar ao trabalho de estudar o MS-DOS e de usar aquelas máquinas.
mas o meu pai, ainda a seguir ao Schneider, teve um PS1, um IBM PS1. Eu lembro, o meu pai agora tem um IBM. E o IBM, porque é que é o IBM? Não fazia a mínima ideia. Onde nós jogámos o Spider-Man. E esse foi no 6º ano, foi no verão do 6º ano, o famoso jogo do Spider-Man que eu adorava. O jogo era a maior bosta que existia. É verdade, o jogo não era nada especial. Pois não, e dava trabalho. A única coisa que era muito gira no jogo, e nesta altura os jogos tinham uma coisa muito gira, era os códigos para entrar no jogo. E tinhas uma folha vermelha que podias aceder ao código através de ou seja, era uma folha transparente vermelha que se passava. Sim, era um acetato vermelho que eliminava os tons vermelhos do papel e deixava-te o ver código. As mensagens que ele dava, tipo um jogo tipo B44. Sim. E tu tinhas lá uma linha de código e escrevias. Que era para ninguém poder fotocopiar. Exatamente. Eu adorava isso, só o fator do game é que eu adoro. E foi a primeira vez que eu dei conta de ter um cómic do Todd McFarlane na mão, porque ele dentro a capa do jogo era do Todd McFarlane, mas lá dentro vinha um pequenino cómic, dobrado em formato cómic americano, com o Spider-Man número 1 de 1990, aquele do... Eu lembro da Catarina, nós a jogarmos, parem com façam os rapazes aí para jogar no jogo, e nós, ok, vamos desligar o computador. Estávamos fascinados com ele a tirar teias e saltar aquilo também não tinha nada especial. Eu comprei aquele jogo só por causa da capa e de ser o Homem-Aranha, porque eu não sabia que ia ser um jogo tão aborrecido. Exato. Mas também eu lembro-me que aquilo era um jogo em que o Mistério tinha aprisionado a Mary Jane e tinha criado uma série de traps, de armadilhas e ilusões para enganar o Aranha. Mas é engraçado eu estar a olhar para essa recordação do jogo e pensar que eu nesse computador só lembro de 2 jogos nesse computador, no IBM. Estamos a falar um bocadinho para a Amiga, que foi o Spider-Man, e depois, por causa de ter o rato e isso tudo, era o Doom. Eu lembro de jogares o Doom. Por acaso já não foi nesse. Não? Jogaste já no era no outro 386 ou 486, exatamente. Que foi o terceiro PC do meu pai. Exatamente, pois. Mas era um PC, pronto. Mas era um PC, exato. Mas grande parte dos jogos, lembro-me de, nesse 7º ano, mas estamos a dizer que estávamos no 7º ano, de ir à tua casa para jogar Amiga, e aí foi uma loucura de jogos, porque o City alugava jogos, nós íamos muitas vezes ao City buscar jogos, e havia um manancial de jogos que eu tinha gravado para mim antes mesmo de ter o Amiga. A sério? Okay. Quando tu sais do externato, um dos rapazes que se torna meu colega no 7º ano era um rapaz chamado Felipe, que já tinha um Amiga 500 e que foi uma razão muito forte para eu também querer um. Para além de ser a máquina de jogos que eu sempre sonhei, o Amiga cumpriu, não me frustrou em quase nada. Era para mim a máquina de jogos perfeita, a melhor máquina de jogos que eu tive até hoje. E então, na caminhada para a compra do Amiga 500, eu ia dando disquetes a esse meu colega, o Filipe, que me ia gravando os jogos. E então quando o computador chega, eu já tenho uma daquelas box files cheia de disquetes com a chavinha cheia de jogos. O meu pai oferece-me o computador no primeiro dia de férias, por isso é que eu tenho a sensação que pode ter sido Natal do 7º ano. Eu fui para a casa dos meus avós e monto o computador pela primeira vez em casa dos meus avós, monitor e Amiga. E nessa noite eu levanto-me à meia da noite, eu não consegui dormir, tá a ver? Eu não consegui adormecer. Depois dos meus avós terem apagado as luzes e terem se ido deitar, eu saio da cama e vou ligar o Amiga e passo umas boas horas da noite a jogar o Gods. Eu não sei essa história. Que giro. Que engraçado. Eu não tive essa relação com a Amiga, só tive uma Amiga contigo. Eu lembro de chatear o meu pai para comprar uma Amiga. Lembro-me de rapidamente decorar o código não, decorar rapidamente o logotipo da Amiga e da Commodore Amiga, e sempre passava na triudos, ficava a namorar a consola não, a máquina, não é? Porque aquilo era um teclado que tinha entrada das disquetes de lado e depois ligavas a um monitor. E eu lembro de ficar fascinado e ainda chatear os meus pais não vou gastar nisso, porque era caríssimo na altura. E depois só ia à tua casa jogar, e foi a primeira vez que comecei. Porque é engraçado, pensei em toda aquela parte de acessórios, não é? Eu lembro-me, mesmo até nos cómics, tu eras o tipo, tinhas as caixas dos cómics, e não tinhas uma, tinhas várias, tipo, deixa-me lá procurar aqui a caixa que tenho os meus Spider-Mans,
Mas antes disso, era a caixa das disquetes. Pois Tu é. eras o tipo, tinhas 4 ou 5 caixas de disquetes. Chegaste a ter uma com duplo lado, não é? Tinha maior que tinha 2 lados, mas depois lembro que tu ficaste chateado porque aquilo partiu-se a tampa e tu dizes, pá, isto é melhor comprar singular porque O peso só com era uma muito fita, peso. é muito peso e depois isto Uhum. parte, e depois as disquetes são todas saltando de um lado para o outro. Eu prefiro ter isto assim porque tenho as disquetes mais organizadas. Uhum. E depois eram os joysticks. A quantidade de joysticks que tu tiveste para o Commodore Amiga. O Commodore Amiga só precisa de um joystick. E é o Maverick. É o Maverick da Quick Shot. Quick Shot, exato. E eu tive 2. Tiveste 2. E tu foste comprar comigo o segundo. Yeah. Eu só comprei um segundo Maverick por tu teres ido à minha casa. Pois, é naquele dia. a única maneira de jogarmos o como é que é? O Speedball, não era? O Speedball, o Lotus 2. O Lotus 2. Mais. E tu foste ter a minha casa bastante cedo. Sim. E nós, antes do almoço, fomos até ao Centro Comercial São João de Deus Para comprar o comando. para comprar um segundo joystick Para e poder jogar. para jogarmos maravilhas como deixa ver se eu consigo fazer isto funcionar. Lá temos que parar, que é para não termos copyright Mas strike. o carro deslizar na... O Lotus 2 Isso era a introdução, não era? A introdução do era a jogo. introdução do jogo. Tens algum da corrida em si, tipo... Não. Era para fazer o som do... Mas o primeiro som que estávamos a ouvir era o Speedball. o Speedball, ok. E este era o do Lotus 2. Ok. Lotus 2 Turbo Challenge. Yeah. E, Pá, que fixe. e estes eram jogos que só com o Maverick é que se jogava bem. Yeah. Mas nesse dia nós também jogámos um jogo durante horas. Vê lá se lembras disto. Please don't kill me. Então, sabes que eu ainda uso essa expressão? Há várias expressões de jogos que eu ainda uso com essa do Please don't kill me. Please. E nós, lembras-te, esse jogo foi um dos mais giros. Qual era o jogo? Ninja Warrior. Ninja E Warrior. eu lembro desse jogo porque já tinhas acabado o jogo uma vez e acabámos o jogo dos dois não, já tínhamos acabado o jogo os dois e tínhamos matado o gajo. E depois jogámos novamente e dissemos Desta não vez vamos matar. não o matamos. E ficámos uns bons 15 minutos a ver ele a dizer isso. Sucessivamente, uma altura que ele cala-se e nós, é agora. E agora? Quando soube logo a seguir. Quando foi outra vez. Yeah. Como é que era? Deixa-me pôr. Yeah. Please don't kill me. Ele ficou nisto imenso tempo. Ficou. E Ele nós ficámos os dois à espera. Eu lembro que nós ficámos os dois atentos e tipo, será que isto vai dar um nível secreto? Eu lembro porque houve um momento de grande silêncio e nós, ok, vai haver uma novidade. E o dele, please, don't kill me. Não aguento mais isto. E matámos o gajo e acabámos o jogo. E mais uma vez. O Ninja Warriors era um jogo de 1987 da Taito, em que se passava, era um bocado cyberpunk, passava-se numa sociedade já muito modernizada e decomposta, a sociedade em ruínas, e nós éramos dois ninjas que iam ficando descascados aos poucos, à medida que iam levando tarefa. Perdiam a carne humana e os fatos de ninja, e eram apenas dois robôs tipo Terminator, até que tu depois voltavas a carregar o personagem, não é? E ele voltava a ficar um ninja. Sim, exato. O Speedball, que era o sucedâneo de um jogo de 1988 da Imageworks, nós nunca jogámos o primeiro Speedball, nós jogámos o Speedball 2, o Brutal Deluxe, 1990. É um handball extremamente agressivo. Será que era baseado no filme? Eu diria que pode ser. Mas bolas de metal, porque eu lembro do som daquilo bater. E os jogadores andavam todos armadurados. Sim, pois havia uma evolução que tu podias pôr as armaduras um bocadinho melhores, não era? E havia macas. Quando havia lesionados. E gritos de pessoas a querer comprar gelados e coisas assim no público. E esse jogo nós divertimos para caramba. Até ao dia em que eu desliguei o joystick. Sim, porque eu estava-te a ganhar. Estou farto deste jogo.
E agora? E começaste a ganhar, é verdade, é verdade. E o outro, o segundo som que ouvimos, que era o do Lotus Turbo Challenge Epá, 2, esse era tão bom. que aquilo era uma sucessão de jogos, o Lotus Esprit Turbo Challenge de 90, o Lotus 2 91 e o Lotus 3, mas nenhum era tão bom como o Lotus 2. Exato. Foi. O Lotus era o melhor de todos. Epá, o Lotus 2. foram horas de diversão. Quantas vezes é que um gajo abrandava só para quando um gajo estava a dar um bocado de coça, um gajo abrandar só um bocadinho Sim, para poder ver o carro à para distância. voltar a dar pica. E... O outro jogo de carros que era muito giro era o Jaguar XJ220. Que era um idêntico, era muito idêntico. parecido, mas que eu acho que se jogava melhor que os outros lotes, tipo o Lotes 3 não tinha uma dinâmica de era jogo o Lotus tão 2 ou porreira. era esse da Jaguar, porque eram muito idênticos, tinha a mesma, quase a mesma componente de trajetos, não era? E o jogo era muito giro. Uma coisa que eu adorava no Amiga, eu acho que toda a gente elogiava o Amiga por causa disso, era mesmo a qualidade do som. Sim. Pá, a placa de som áudio era muito do som do Amiga e aquilo, pá, Esse é um grande jogo. o Turrican 2 tinha a banda sonora, o primeiro provavelmente teria também, do Chris Hulsbeck, que é um gênio da música para videojogos. E a maravilha do Turrican 2 é que tu podias, se não quisesse iniciar o jogo, podias ficar o tempo que quisesses a saltar entre as faixas da banda sonora e podias ouvir toda a música e todas as secções do jogo à parte. Ok, depois tinha uma secção para ouvir a banda sonora, sim. Já chega. É pá, grande som, pá. Que viagem no tempo. Pá, o Turrican merece, só pela música, pela banda sonora, merece ser jogado. Quem nunca jogou o Turrican, vá para jogar. o Turrican. Eu estou com vontade enorme agora de chegar a casa e pôr-me a jogar o Turrican. Agora estou a pensar, tenho que arranjar um emulador, tenho que fazer isto, fazer aquilo. O Turrican teve 3 jogos, em 1990, em 91 e 93, mas o de 91, o Turrican 2, The Final Challenge, esse, ou The Final Fight, já não me lembro, mas é um jogo que valia a pena só pela música ser jogado. Boa. Mas pronto, isto tudo foi porque nós queríamos falar do Amiga por causa da Delphine Software e por causa do Another World. E depois, mais tarde, depois do Another World, também um bocado de cópia do Another World, nós temos o Flashback. Eu tive o Flashback no Mega Drive. Também da Delphine Software, porque o criador do Another World, tipo sobre quem eu já escrevi bastante no meu antigo blog de há 10 anos atrás, o Eric Shai, foi trabalhar para a Delphine Software e ele era um gênio dos gráficos e já tinha feito aquele jogo que era o Future Wars, daquele miúdo que era um janitor, era um empregado de limpeza de um moderno edifício e que descobre uma máquina do tempo quando começa a explorar o edifício onde trabalha e depois vai parar ao século XIV e depois ao futuro e descobre que está envolvido numa guerra secreta com raças alienígenas espaciais e coisas assim. E esse jogo já tinha sido um bocadinho a semente do que o Eric Shai era capaz de fazer com os gráficos. Mas é em 1991, com o Another World, que ele realmente, sozinho, estamos a falar de um jogo que foi programado e desenhado e ilustrado por um jogo só demorasse 1h30, é verdade. Por uma única pessoa. Ele só teve como colaborador um amigo de liceu dele que fez a música para o jogo. Tudo o resto, inclusive a ilustração da capa do jogo, que era magnífica. Sim, ele Lester de braços abertos, com uma paisagem de um planeta alienígena. Cão, que a gente chamava cão, que fazia. Sim, aqui atrás dele, não é? Quantas vezes a gente gozou com esse cão, cara? E com aquele alienígena que o defendeu durante o jogo, que o liberta da prisão. Esse jogo era uma experiência de entrada num universo. Estás a dizer isso, eu só estou-me a lembrar da parte irónica que nós fartávamos de gozar. O jogo era lindíssimo, o jogo era fantástico, mas nada como eu e o Sérgio a rirmos à gargalhada que
nós primeiro tínhamos que matar aqueles vermes que tinham aqueles dentes que nos envenenavam, por isso achávamos 2 gosmas que ficavam lá no chão, e depois na altura em que somos perseguidos pelo cão, e nós, olha, agora estou para pisar o cocó, olha aí, o gajo escorregava ali na merda, e nós para gozar com o gajo agora está todo cheio de cocó. Que era o que acontecia logo a seguir, nós aparecíamos numa piscina, não lembras, numa espécie de lago, que parecia uns tentáculos que nos tentava teve a apanhar, puxar, e nós tínhamos que nadar lá para cima e sair, e aquilo ainda saía um bocado e depois voltava a descer. Não é? Na verdade nós não podíamos ficar ao pé da piscina porque tínhamos que começar a andar e aí apareciam os tentáculos, depois desciam, não é? Sim. E depois então havia os tais as lesmas que caíam com um dentezinho, e nós tínhamos de dar assim uma pisadela, né? Parecia um pontapé com o calcanhar, e depois era perseguidos pelo tal cão, não era? Sim, depois, um cão ligão ou tipo preto que era quando estava aquela música, começava uma música, nós começámos a correr, saltávamos o cão e escorregavam nas lesmas esmagadas, e depois tínhamos que correr, agarrávamos a um cabo, uma liana ou uma coisa qualquer, dando uma volta por cima do leão, e depois desse uma coisa com, e voltávamos a fugir. E depois éramos barrados por um alienígena enorme que matava o bicho que nos estava a perseguir, e que quando nós nos levantávamos para lhe agradecer, ele punha-nos a dormir, e só voltávamos a nós dentro de uma jaula pendurada no teto, e tínhamos que ir abanar a jaula até o cabo aqui em cima de um dos gajos. Aquilo tudo estava tão bem feito. Não, há uma parte do jogo que eu só tive muito mais tarde, que é, há uma altura em que tu estás a fugir com a ajuda desse alienígena, e que apanhas uma corda, não é? Que saltas e que entras dentro de uma, tipo, parece uma sauna, uma piscina com várias extraterrestres. Sim. E de repente nós temos que fugir de lá. Partes a canópia. Vitral. Exatamente. Eu lembro-me quando estava a jogar, tipo, isto é fantástico, este jogo é lindíssimo. Eu lembro quando nós pela primeira vez começávamos a explorar o sítio onde estávamos presos e subíamos até ao piso mais alto e víamos a cidade toda ali por baixo. Aquilo estava cheio de ideias. O jogo era lindíssimo, o jogo para a altura era fantástico. É por isso que o Another World, eu adapto o Another World. Quando pego no flashback, eu adorei o jogo, o jogo era tinha uma história fantástica. Estás a falar do Flashback agora? Estou a falar do Flashback. Que era outro jogo da Delfim Software. O Eric Shai já não estava a trabalhar para a Delfim Software, mas a Delfim Software usa no fundo as regras que aprenderam com o Eric Shai e fazem o Flashback em 1992. Exato. E nós acordamos depois de uma perseguição numa moto sem rodas, uma overbike, acordamos num planeta estranho, não é? Sim, acordamos. Nós sabemos o que nos aconteceu. E depois temos que ir no meio de uma floresta. Encontrar uns cubos que nos vão dando algumas dicas da nossa... Temos gravações que nós próprios fizemos para nós mesmo, e que nos vão dando pistas de como sair daquele sítio. Eu adorava um dos níveis que era dentro de um programa de televisão. Sim. Que era basicamente tipo... Era o Tower of Death, acho eu. Era assim. o último tipo que se vê-se... Porque era a única maneira que nós arranjámos para fazer dinheiro suficiente para regressar à Terra. Exato. Era tentando ganhar esse concurso de televisão. Que era um concurso de televisão tipo aquele filme com o Schwarzenegger, que há também um concurso de televisão onde as pessoas gladiam até à morte. Running Man. Sim. E a nossa única chance era ganhar o concurso com dinheiro suficiente para comprar uma viagem para o planeta Terra. Eu adorei esse jogo, e adorava voltar a pegar nele e repetir outra vez o jogo, porque foi um dos poucos jogos que me diverti mesmo muito a jogar. Eu não sei se tu sabes, mas existe uma sequela ao Flashback. Existe um jogo que foi lançado em 1995 que eu nunca joguei. Sério? E tu também não. Que foi lançado só para o PC e para a PlayStation, chamado Fade to Black, e é supostamente a continuação do Flashback. Agora vou ter que jogar, vou ter que procurar isso. Bolas. Depois eu, como estava, essa é a minha fase Mega Drive, eu faço a transição muito rápida depois de uma tentativa para PCs para ter uma Mega Drive. Tive uma Mega Drive 2 e entra numa nova fase de jogos para mim, que era os jogos da mesma rapidez. Mas não entres já na Mega Drive. Está bem, não vou entrar na Mega Drive. É porque nós vamos deixar isto para a segunda parte. A Mega Drive fica para a segunda parte? As consolas ficam para o próximo programa. Okay. Porque nós temos que falar ainda de uma coisa, que é o Centro Comercial City. Pois temos. E porque tu e eu passámos por muitos jogos que vieram do City. Temos que falar do Alcatraz. Sabes que há bocado estávamos a falar do Saboteur e estava tipo, mas eu lembro do Alcatraz. O Alcatraz foi Spectrum,
ou foi Amiga? Foi a Amiga. Foi Amiga. O Alcatraz era um grande jogo. Temos de falar do Syndicate, que tu e eu adorámos. Sim. E Walker, que foi a primeira vez que nós jogámos um O jogo que... Um andava com as patas, outro andava Ok, com os o Walker tiros. tinha uma coisa que eu acho que se calhar era novidade, não sei se já havia, que era tu teres um comando para a arma e outro Sim. comando para o movimento do personagem, não é? Pois. O Walker era um tanque, tipo sim. de Guerra das Estrelas, e tu usavas o rato para apontar a arma e disparar, e Exato. usavas o joystick ou o teclado para comandar o veículo. Pois, nós não estávamos habituados a esse tipo de jogos. Isso hoje tornou-se normal, habitual, sim, não é? sim, Tu usas sim. o rato para as armas e... Exato. Mas na altura era muito novidade para nós. Eu lembro como jogava com a arma. É verdade, nós éramos tão ingênuos que achámos, isto é impossível de fazer com um só ser humano. Como é que eu consigo estar com o rato na mão e fazer coisa? Exato. E então Exato. nós ficava a comandar o tanque e É o verdade. outro comandava a arma e a Isso. mira. No Amiga também tínhamos o Chaos Engine, que eu adorei o Chaos Engine. Chaos Engine, é verdade. E era muito fixe. mais? Que eu tenho a certeza que tenho aqui para as minhas notas, que é um jogo de 1993, Bitmap Brown. O Saber Team, O Saber Team. que era um jogo de uma equipa tipo SWAT, Exato. ou uma equipa militar que tinha que entrar dentro de um edifício, uma coisa, acho que tinha que ver com narcóticos, não é? Sim, Era sim, tipo sim. uma Nós entrávamos quinta numa na quinta América que Latina. tinha várias casinhas, não é? Vários armazéns e nós acedíamos aos armazéns. Eu lembro de estarmos ao pé das janelas. Não era? Foi também no centro comercial City que nós alugámos o Chuck Rock, que era um jogo muito amanhoso com um personagem pré-histórico, um jogo de plataformas. Pois é. Acho que foi o último jogo que tu e eu alugámos no City. Foi Chuck Rock? Por isso, se calhar nós não explicámos o suficiente, mas é que o Centro Comercial City tinha uma loja de produtos informáticos que teve uma ideia genial, que era alugar jogos. Exatamente. Os jogos eram caros. De facto, Ele dava muito barato, era uma coisa, eu lembro de ser muito. Sim, eu acho que por 500 escudos. Por menos que isso, eram 250 escudos. Ok. Nós levávamos um jogo para casa Exato. durante 1 ou 2 dias Sim. muitas vezes a malta copiava. Copiava o jogo, exatamente. Também a parte das vezes chegavas lá, copiavas logo o jogo. Sim, Eu é lembro-me verdade. de tu antes de jogares. Fiz muita pirataria privada com Não foste tu que uma vez foste buscar um jogo e a disquete estava vazia ou o jogo estava corrompido? Uma vez fomos buscar um jogo e a disquete estava corrompida, nós não conseguimos jogar e fomos lá e dissemos ao rapaz, olha, não deu. E ele tentou, acho que não arranjou o idêntico, mas disse, olha, então escolham o que vocês querem levar. Se calhar foi que tivemos que levar o Chuck Rock e dizer, bolas. É a última vez! É verdade. Eu só fiz assim, para fecharmos o programa, só passar por alto as coisas que tu e eu jogámos com algum amor o Pang, que era um jogo muito mangá, com 2 miúdos que disparavam uns arpões para arrebentar balões e que se tornavam cada vez mais pequeninos à medida que iam arrebentando e cada vez mais difíceis. O Rick Dangerous, que nós também jogámos no PC. Eu tive um jogo de 89. Adorei o Wings de 1990, que era um jogo de aviação da Primeira Guerra Mundial. Eu só joguei assim contigo, tu amigo. O Lemmings, que jogámos em várias plataformas. Esse foi a loucura depois do Tetris, muita gente. O Jaguar XJ200 nós falámos. O Hook, baseado no filme. Eu adorava esse Robin jogo. Williams Eu adorava e ver o Dustin Hoffman. E nunca passei a parte de te mudares a roupa para poderes entrar no bar dos piratas. Que era um jogo muito no espírito do Lucas Games. Era um bocado um Curse of Monkey Island, mas virado para o Peter Pan, por isso, exato. O Alcatraz, em que nós éramos dois militares infiltrados na prisão de Alcatraz, por causa de um motim de prisioneiros, não é? Exatamente. O Cannon Fodder, que eram pequeninos soldadinhos que arrebentavam e explodiam em 1000 pedaços. Eu adorava esse jogo. O Yo-Yo, Micro Machines, corridas com talher na mesa da cozinha. Eu tive esse jogo para a Mega Drive. Ou no recreio da escola. Na areia, ou na praia, com bolas gigantes. E na secretária, com borrachas e réguas. A régua era a ponte. Era muito entramado porque o carro fazia imensa... derrapava muito e isso está na régua era difícil. Exato. Os Double Dragon, que finalmente eu pude jogar depois das arcadas, não é? O Double Dragon
Nós jogámos particularmente o terceiro, o de 1990, da Rosetta Stone, que já metia múmias e o egípcio antigo. E só uma pequena referência ao jogo mais tardio, provavelmente, que eu joguei no Amiga, que é de 94, que é o Beneath a Steel Sky. É um jogo cyberpunk que deve tudo ao nosso querido Dave Gibbons, co-criador dos Watchmen com o Alan Moore, e que desenhou e escreveu toda a história para o Beneath a Steel Sky. O Beneath a Steel Sky tinha assim um ar muito Another World, mas mais complexo. Sim, com muito mais narrativa, com mais tarefas para cumprir. E o Syndicate, que nós adorámos. O Syndicate era um jogo da Bullfrog de 1993, que, também muito cyberpunk. Era muito cyberpunk. O mundo é controlado por sindicatos da máfia que investem em ciborgues, que são o seu braço armado. E depois degladiam-se esses grupos de ciborgues de diferentes braços das máfias, degladiam-se a conquistar territórios. E que vale tudo, menos arrancarões, porque dava-se a passar em carros. Sim, atropelar. Depois porque dava a entrar nos carros e depois. Depois nós taxávamos a população dos locais do mundo que íamos conquistando e usávamos o dinheiro. Porque a gente começava, ou escolhíamos uma área para começar e depois íamos crescendo pelo mundo, não é? Isso mesmo. Sindicato. E depois com o dinheiro dos impostos nós íamos pagando incrementos aos nossos ciborgues, que ficavam cada vez mais rápidos, mais fortes. Mais fortes, sim. Tipo as placas de peito, os braços. E esse foi o primeiro jogo em que eu decidia deixar o meu computador ligado durante o dia, enquanto ia para a escola. Para fazer dinheiro. Para fazer dinheiro. Eu deixava os impostos a cair durante o dia e quando voltava tinha imenso... Às vezes tinha já perdido territórios, porque isso acontecia. Sim, claro. Quando tu taxavas muito intensamente uma população, ela revoltava-se contra o sindicato e tu normalmente tinhas que voltar a reconquistar aqueles territórios. Mas eu estou rico, vou investir nas placas e vou destruir tudo. Boa. Isso era muito giro. Eu adorava o Syndicate. Eu gostava mesmo muito do Syndicate. E quando tive a oportunidade de jogá-lo muito mais tarde em PC, quando já tenho PC em casa, foi um dos jogos que também joguei até a exaustão, porque adorava esse jogo. Era mesmo... Às vezes pensar que esse jogo tinha que... Eu comecei a ter PC em casa em 98, 99. Esse jogo tinha que... O jogo saiu em que? Não é? Em 90 e... O 93. 93 tinha sido que há 5 anos, imagina. E hoje em dia jogo jogos já serão há 10 ou 20 anos e estou tipo, adoro estes jogos, isto está super... E na altura eu pensava, isto é um jogo super antiquado, mas eu adoro este jogo. E ainda joguei bastantes vezes o Syndicate. Estás a ver, isto não dá só para um episódio. Não dá. Eu pensava que isto dava para um episódio e não vai dar. E tenho a certeza que não vai dar para 2 episódios, que nós temos que falar sobre as consolas e temos que falar sobre as arcadas da Feira Popular. E aí temos um grande universo, muito grande, com vários tipos de jogos, coisas que nós jogámos sozinhos e coisas que jogámos em conjunto. Se não for o próximo, há de ser logo a seguir, não importa, mas vamos fazer uma parte 2. A gente vai se divertir a falar de jogos. Jogos! Boa, é isso mesmo. Então, podemos dar descanso ao Hércules, achas? Acho que sim. Então, sigam-nos no Instagram, @o segundo trabalho de Hércules, nas plataformas todas de podcast e no YouTube. Exato. Deixem comentários, partilhem, comentem, avisem os amigos todos, as por favor. Vamos fazer o segundo trabalho de Hércules crescer. Exatamente. E obrigado, até ao próximo episódio. Então vá, até a próxima.